E para nós aqui, são 17 horas em ponto. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, Lê, por ter aceitado. A gente está tentando marcar esse encontro desde o ano passado. Eu acho que não tinha época melhor para a gente conseguir a data, porque está todo mundo precisando. Então, foi muito bom. Bom, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Silvia. Eu sou CEO do Kites, que é um CRM, uma ferramenta de gestão online para escolas. E é muito legal a gente, em tempos de pandemia, saber que está contribuindo com as escolas, oferecendo uma ferramenta para que todo mundo continue o seu trabalho, que cresça, evolua e fique seguro em casa, né? Então, o Kites está há 15 anos, aliás, esse ano é comemoração de 15 anos do Kites, a gente vai ter várias novidades, inclusive com a Lê, tá? Vou pedir aí para vocês curtirem o nosso canal, entrem nas nossas redes sociais, a gente tem o Insta, a gente tem Face, LinkedIn, e todos eles vocês encontram no final do e-mail de inscrição, da landing page de inscrição, ou só coloca Kites Oficial, Kites Gestão que vocês encontram, tá? Bom, eu vou começar a apresentar oficialmente Alexandre Guiara Guedes, né? Bom, ele tem um currículo enorme, então eu tenho que colar aqui, porque eu não me lembro assim de cor, tá? Ele fez Agulhas Negras, olha só, se graduou em Economia e pós-graduado em Marketing. É membro do ICF, que é o International Coach Federation. Ele é facilitador de treinamentos de inteligência emocional e cursos de comunicação interpessoal e autoestima. Olha só que legal. Lecionou nada mais, nada menos que na FGV, no curso de pós-graduação em ADM, nas disciplinas de liderança e gerindo habilidades e competências. É meu amigo de OBB, Outward Bound Brasil, que é uma ONG de educação experiencial ao ar livre, e atua também como consultor de empresas na área de gestão de pessoas. Bom, eu deixo com vocês o Ale Guedes, meu super amigo. Palavra com você, Ale, bem-vindo. Obrigado, Sil, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela presença. Vamos bater um papo hoje, né, sobre como usar metodologias ativas. A gente está falando de aulas, né, presenciais online, mas você pode usar em qualquer situação da sua vida, inclusive dentro de casa. Então, assim, é muito bom estar aqui para falar com vocês a respeito desse tema, e a oportunidade, né, e o convite da Sil é muito gratificante. Bom, todos vocês, evidente, como a Sil colocou, sexta-feira, né, nesse horário, dando um pouquinho do tempo de vocês para mim, para nós, na verdade. Então, assim, todos vocês sejam bem-vindos, né, a esse bate-papo. Todos merecem um tapete vermelho, mas é pesado, então a gente trouxe uma foto e sintam-se andando nesse tapete, e vocês vão poder se sentir bem-vindos, né? Bem-vindos mesmo, tá ok, pessoal? Então, assim, muito obrigado, e o nosso bate-papo vai ser colocado informações na tela, vai ser colocado, né, algumas perguntas a vocês. Também vocês vão fazer alguma coisinha, né, que é a proposta da metodologia ativa. Eu vou começar com uma provocação. Imagina, tá, que o que eu vou falar seja algo mentira, seja ruim. No término dessa conversa, você vai mandar lá na pesquisa, vai mandar uma mensagem para si e vai dizer, olha, é muito ruim. Agora, se for verdade, o que pode mudar, o que pode transformar a sua vida? Então, esse é o primeiro desafio aí a você. Fica até o final, não sai antes não, porque você vai encaixar as peças do quebra-cabeça e vai entender o que é a proposta, o que é essa conversa que nós estamos aqui trazendo para vocês. O segundo desafio, digamos assim, é através de uma pergunta, que com certeza, para todo mundo, a resposta é bem óbvia. Quem quer ter sucesso? Eu acho que ninguém vai falar, não, eu não quero, né? Então é uma resposta muito óbvia. Então todos nós desejamos sucesso. Então eu vou dar uma aula, eu vou fazer uma reunião, vou fazer um curso, então eu preciso, evidentemente, fazer coisas para que isso aconteça. Então não é só desejar. Então nós estamos aqui hoje para conversar sobre o uso de metodologias ativas. Eu queria que vocês
se prendesse muito à palavra uso, metodologias ativas, ou seja, tem que usar, né? Tem que fazer com que as coisas aconteçam. Então, vocês vão estar vendo em algum momento da tela as informações, vai guardando. Esse material, ele vai estar sendo disponibilizado a vocês, tá? Ao término, então, todo o material. Não se preocupe em anotar o que está na tela, preocupe-se em anotar o que vier à sua mente. Bom, então, conversar sobre metodologias ativas. Em 2020, o mundo, ele mudou radicalmente. Todos nós sabemos disso. Mudou de todas as formas. Nós tivemos aí contratempos, ainda estamos passando por ele, mas essa mudança aconteceu e ela não pode ser negada. Então, o mundo, ele continua girando, mas agora houve uma mudança significativa. A pandemia, pessoal, ela provocou mudanças sem precedentes, né? Ela perturbou indústrias, perturbou o mercado e, principalmente, ela acelerou a tecnologia a um ritmo vertiginoso. Isso quem está dizendo é o Daniel Neumann, lá na Forbes Tech, vocês podem buscar depois, e que realmente isso está acontecendo no mundo inteiro. Já vinha acelerado, agora mais do que nunca aumentou esse ritmo. Bom, com isso, com essa mudança, com essa aceleração mais vertiginosa, hoje, tecnologicamente, 2021 já é 2025. Uau! Como é que é isso, né? Então, coisas, tecnologias que seriam lançadas em 2025, elas foram aceleradas, tiveram que ser lançadas agora. Porque muita gente em casa, o pessoal consumindo tecnologia, e aí o mundo acelerou de tal forma, então, pasmem, tecnologicamente estamos em 2025, ou seja, pulamos aí 4 anos tecnologicamente. Então, imagine o que virá daqui para frente. E se nós não nos prepararmos, a gente vai ficar para trás. Então, a proposta é essa. Bom, a gente está vivendo um momento difícil ou oportuno? Então, se você puder, coloca lá no chat. É difícil ou é oportuno? Esse momento que nós estamos vivendo. Boa pergunta, hein? E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Eu vou parar um pouquinho de falar e eu gostaria que vocês colocassem. É um momento difícil ou um momento oportuno? Bom, sendo difícil ou oportuno, a decisão que tomamos antes do planejamento, ela é importante para a ação e esta é fundamental para os resultados. Então, é uma frase que você tem que guardar. A decisão que eu tomo antes do planejamento, ela é importante para a ação, que é fundamental para os resultados. Então, para ajudar vocês, e aí eu já quero ir mostrando, né, como é que se usa metodologias em reuniões, em conversas, em aulas, seja presencial ou online. Você tem que ir despertando na pessoa, no participante, né, não o aluno, mas naquela pessoa que está ali com você, para que ela seja corresponsável pelo processo. Então, para ajudá-los, eu trouxe aqui uma equação. Tá? Então, eu transformei essa frase numa equação. Resultados é igual a decisão mais planejamento vezes ação. Então, na própria palavra equação, você vê que no finalzinho dela tem ação. Decisão, planejamento não tem, mas a ação é que vai dar os resultados. Mas se eu não agir baseado num planejamento, esse planejamento foi baseado numa decisão, que resultados eu vou encontrar? Então, voltando à pergunta, né? O resultado vai ser difícil, se eu não fizer isso. Agora, se eu fizer, tomar uma decisão, planejar adequadamente e agir corretamente, o resultado vai ser oportuno. Porque, nesse momento, surgiram muitas oportunidades. Né? Com essa aceleração que já trouxe aí ela trouxe também grandes oportunidades. Então, para que a equação seja efetiva, é necessário a gente sempre se fazer 4 perguntas. Então, uma das habilidades de quem usa a metodologia ativa no seu processo de aula, no seu processo de treinamento, numa reunião, enfim, tem que ser habilidoso nas perguntas. E se eu consigo fazer as perguntas a alguém, eu também tenho que fazer essa pergunta a mim. Então, a primeira pergunta, olhando para a equação, é: que resultados eu quero?
Muita gente, às vezes, fala de fazer algo, mas não sabe que resultados quer. Segunda pergunta, para alcançar estes resultados, quais ações são necessárias? O que eu devo fazer? Então, eu sempre digo às pessoas, né, não adianta você fazer ginástica para o braço se você vai correr a São Silvestre. Você está agindo de maneira inadequada. Terceira pergunta, para agir corretamente, como devo me planejar? Então, o planejar, ele tem que ser feito antes da ação, por quê? Quando a gente está agindo, quando a gente está ali fazendo o que precisa ser feito, nós, evidentemente, como humanos, nós pensamos, nós sentimos. Quando eu penso e sinto adequadamente, conectado, a minha ação vai ser mais acertada, mais assertiva. Então, que ações são necessárias? Aí eu tenho que me planejar corretamente. Bom, para eu planejar, para eu começar a fazer isso, o que eu tenho que fazer antes? Tomar uma decisão. Então, toda decisão é fundamental antes de um planejamento. Por quê? Porque talvez você vai estar cansado, com sono, talvez faltam dados, mas se você decide, isso te traz vontade. E a vontade te ajuda a caminhar. Então, vocês vão entendendo daqui a pouquinho por que eu estou juntando esse quebra-cabeça para fazer com que você vá pensando, talvez, puxa, eu tentei dar uma aula, eu tentei fazer um treinamento, eu tentei dar um curso, enfim, seja ele presencial ou online, mas eu não me perguntei algumas coisas. Tá? Pode usar como base essa equação e essas perguntas. Bom, eu queria que agora você pensasse bem rápido. Eu já estou agora trazendo algumas ideias e algumas ações de como é a metodologia ativa. 5 sapos estavam na ponte. 3 pensaram em pular. Quantos ficaram na ponte? Põe aí no chat, por favor. Então, 5 sapos estavam na ponte, 3 pensaram em pular, quantos ficaram na ponte? Uma continha básica, né? Simples. Ô, Ale, o pessoal está participando bastante aqui naquela sua pergunta anterior, eu não faço ideia do que ganhou. Tem muita gente que falou ambos, tem muita gente que falou oportunidade, tem muita gente que falou que era um desafio e depois virou oportunidade, enfim. Mas está todo mundo adorando. Então, assim, é difícil, é oportuno, lembra das 4 perguntas. Tá? Porque se está difícil, significa que você vai ter que se organizar, se planejar mais. Se está oportuno, significa que você vai ter que manter aquilo que você fez ou está fazendo, mas estar atento para as mudanças. O mundo está mudando muito rápido e cada vez mais rápido ainda. Então, não se preocupe, porque quando você for juntando as peças, é difícil, é oportuno e vai ter essas variações. O que vai nos ajudar é pensar sempre na equação. Tá? Então, aquela aula é difícil. Opa, aquela aula é oportuna. E agora se tornou difícil. Mas se eu sempre me basear nas perguntas, eu vou conseguindo avançar com mais propriedade. Legal. E aí entra, né, por exemplo, essa rapidinha equação aí. 5 sapos na ponte, 3 pensaram em pular. Quantos ficaram na ponte? O pessoal maioria respondeu 5. Maravilha. Então entendem que só pensar não é o suficiente, tem que agir. Então a metodologia ativa, o nome já diz ativa, tem que haver ação. E a ação não é só da sua parte. Tá? Então a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Muito bom. Então não existe mágica, tá, pessoal? Não é mágica. Eu espero e desejo. Não, tem que ter uma preparação. Metodologia ativa, como o nome disse, eu já disse, ela tem que trazer ação para as coisas, para o que vai acontecer, e que aquele participante, né, vamos chamar de aluno, ele seja corresponsável. Então não existe mágica. Por que não? Porque é muito simples. Mágica é criação de ilusão por meio de truques e artifícios. Ou seja, é uma ilusão. E nós vivemos num mundo real. A ilusão, ela não serve para o mundo real. Ela nos ajuda, mas na hora de fazer com que o aprendizado ele aconteça de fato, com que a pessoa saia da sua presença, e aí eu vou parafrasear a Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: nunca permita que uma pessoa saia da sua presença sem se sentir melhor. Então, o seu aluno, o participante, ou numa reunião, seja ela presencial online, ele tem que sair da sua presença sentindo-se melhor. E para que isso aconteça, não pode ter mágica, porque mágica é ilusão.
ela vai ter que ser usada de truques e artifícios que não se mantém, como vocês veem aí na foto, onde se tem um truque mostrando como é que faz a maçã flutuar. Bom, qual é o tema da nossa conversa? Né? O tema da nossa conversa foi colocado no título lá no início. Como usar metodologias ativas nas aulas presenciais e online. Então, muita gente também acha que com esse avanço tecnológico, só vai ser online daqui para frente. Não. Nós vamos ter que nos preparar para todas as situações, seja ela presencial, seja ela online, seja ela híbrida. No online, vocês vão ter que fazer o assíncrono, né, ou seja, o aluno, o participante estuda no seu ritmo, mas você também tem que se preparar para o síncrono. E quando tiver esse momento, lembra de Madre Teresa, eu não posso deixar a pessoa sair daqui sem se sentir melhor. E para que isso aconteça, usa a equação. Eu tenho que fazer com que seja ativo. Eu tenho que usar técnicas para ajudar essas pessoas a serem ativas. Bom, então, como usar metodologias ativas? O título começa com a palavra como. Como usar metodologias ativas. O que representa o como? O que significa o como? Então, gente, o como é o plano, ou seja, planejamento. Não adianta você estar diante de uma metodologia, de uma nova técnica, se você não se planejar para colocá-la em prática. A gente, evidentemente, eu coloquei ali, né, para vocês, uma fórmula, mas não existe uma fórmula exata, porque algumas variáveis serão colocadas naquele momento e elas podem mudar. E quando você descobre a resposta, a vida vai mudar as perguntas. E quando eu me planejo, significa que eu estou colocando questões, digamos, racionais no momento que o emocional pode subir. Porque você pode se deparar, por exemplo, numa aula online, o teu aluno, o teu participante ali, ele está com uma outra tela e está fazendo uma pesquisa paralela. E, de repente, aquilo que você colocou, em dado momento, já não é mais atual. E o aluno te traz isso. E, ao trazer isso, ele pode levar um... E agora? E agora nada, eu me planejei, tira flores, assopre velas, existe um plano, posso mudar o plano? Posso, mas eu vou conduzir porque eu sei aonde eu quero chegar com isso. Então, todo desafio, ele é válido para te ajudar a ir construindo, junto com esse participante e aluno, esse processo. Mas se você não planeja, se você não tem um plano, significa que você, ao fazer aquela aula, ou dar aquele curso, ou estar naquela reunião, pode ficar meio emocionalmente abalado e se perder nesse processo. Então, é muito importante esse planejamento. Bom, para o uso de metodologias ativas, é necessário planejamento? Olha que pergunta. Tá fácil, hein, Ale? Fácil. Então, assim, eu dei a cola antes e agora eu fiz a pergunta. Né? Mas o que aconteceu aqui? Eu consegui ajudar você a enxergar alguns pontos e quando eu fiz a pergunta, esse ponto ficou, digamos, mais claro. Como você pode olhar aí na imagem, lá no fundo é para onde você quer ir nessa jornada. Então, ao usar essa metodologia, você faz um plano, mas você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas esse plano te ajuda a controlar o emocional. E aí você conecta de novo com o seu racional e a coisa vai funcionar. Então, é necessário, sim, óbvio, que é uma pergunta aí muito fechada, mas que já foi dada a cola antes para você. E o emocional, Ale, tá a flor da pele, né? Não é que tá fácil para ninguém, né? Então, se controlar faz toda a diferença com esse planejamento. Exatamente, Sil. Porque com toda a situação que está ocorrendo, principalmente pela pandemia, mas antes mesmo da pandemia, a gente já vem num ritmo tão acelerado de mudanças no mundo, que o nosso emocional, se não for bem cuidado, se não for bem trabalhado, vai realmente nos prejudicar em determinado momento. A gente não pode prever, mas a gente pode controlar, né? Como provavelmente muitos já ouviram e sabem, a inteligência emocional, né? A questão não é ter medo, é o que eu faço quando eu sinto medo. A questão não é ter raiva, você pode até ficar com raiva, mas é o que eu faço quando eu tenho raiva.
Então, é a inteligência aí que vai nos ajudar a fazer com que aquele momento se transforme em algo que eu consiga avançar sem me preocupar. Porque na metodologia ativa, vocês vão ver daqui a pouquinho, mas muitos talvez já até conheçam, mas agora um pouquinho mais, você não tem mais o controle, você não tem mais o bastão do saber. Você tem ali algo que vai ser compartilhado e vai ser construído com as pessoas. Legal. Então, é muito legal. Então, assim, antes de responder a pergunta anterior, né, é necessário, né, para aplicar a metodologia ativa planejamento, vamos nivelar o conhecimento. Então, outra brincadeira que eu gosto de fazer é trazer imagens. Por quê? Nós, humanos, nós preferimos alguns processos de aprendizado, né? Ou seja, eu me comunico melhor visualmente, tem outro que se comunica mais auditivamente e outro sinestesicamente, ou seja, fazer. E eu, quando estou diante de um grupo, eu tenho que pensar que eu sou um facilitador, então eu tenho que ajudá-los, né? Então eu sempre coloco imagens, coisas que ajudam as pessoas a pensar e a lembrar por mais tempo. Então, vamos nivelar o conhecimento. O que são metodologias ativas? O que é isso? Né? O que é metodologia ativa? Então, eu não vou passar adiante, eu quero que você escreva aí o que você quiser. O que é metodologia ativa? Tá? Então, a proposta é bate-papo, mas a gente quer que vocês participem. Tá? Exatamente para mostrar isso. A metodologia ativa, ela faz com que haja essa movimentação. Então, coloca lá no chat. O que é metodologia ativa? O que são metodologias? Né? Então, são várias. E aí é legal porque essa amplitude nos ajuda. Então, vou dar um tempinho aí para vocês, vou tomar uma água e esperar Ótimo. que coloque alguma coisa. Pessoal participando bastante aqui. Legal. Muito legal. Agora entrou Aí, o que eles estão falando, Sil, por favor. Bom, tá todo mundo chegando, se identificando, agradecendo. Maravilha. A Rosemary falou que ela sente as pessoas saindo melhor depois que ela dirige um curso preliminar, que é um curso para o ramo de voluntários no escotismo. Legal. Então, e nessa área é muito importante, né, a participação do outro. Quando você faz o treinamento para adultos ou para jovens, né, todo mundo traz a sua carga, traz o seu conhecimento, e aí que enriquece, né? Exatamente, Sil. Até porque, assim, como eu disse, né, o que você sabe hoje, amanhã já mudou tudo. Então, eu não detenho mais o saber, eu tenho que saber aprender, é isso que eu preciso. As formas de ensino têm que ser adaptadas, melhoradas, né? Então, o pessoal tá dizendo aqui, ó, participar do processo de ensino e aprendizagem, Ótimo. Aprender fazendo, não esperar cair do céu, uma metodologia com possibilidade de participação ativa dos educandos. A Marisol, acredito que seja métodos que integram os participantes com atividades dinâmicas no sistema online. Legal. Várias definições. Participação de todos, a Rosemary. Legal. Muito bom, pessoal. Então, tudo que vocês falaram representa a metodologia ativa. Existe, evidentemente, um conceito, só vou colocar aqui umas ideias, que é um processo cuja principal característica é a inserção do aluno. Tá? Eu só estou colocando aluno para ficar mais fácil, mas do participante, do educando, enfim, como agente corresponsável pela sua aprendizagem. Então, o que é muito importante no processo, você realmente coloque esse aluno como corresponsável. Tá? A responsabilidade toda não é dele ou dela, óbvio, que você também tem essa corresponsabilidade. Então, pode-se dizer que você sai da posição de professor para facilitador. Porque se aquela pessoa também é corresponsável, você vai facilitar a aprendizagem dela. E ela tem que entender que o aprofundamento que ela vai aprender também depende dela. Isso pode ser criança, pode ser jovem, adulto, pode ser idoso, não tem idade. Tá? Então, é um processo. Lembrando que eu tenho que inserir o aluno, o educando, o participante como agente corresponsável. É uma metodologia que vai considerar a inteligência em todos os aspectos. Então, a inteligência não só acadêmica, mas a inteligência social, a emocional, comportamental. Então, se você, ao término de um processo aí, de aula, ou de treinamento, ou de reunião, ou de curso presencial online, enfim, você fizer com que haja essa interação
você motivar, você instigar as pessoas a trabalhar essas várias inteligências, você vai ajudá-las a tocar o que pensa com o que sente. Essa conexão vai fazer com que o aluno, com aquela pessoa ali, ela queira mais. E é até bíblico, buscai e acharei. Então, quanto mais eu busco, mais eu aprofundo, mais eu pesquiso, e hoje está fácil, para a grande maioria das pessoas, porque a gente tem na palma da mão o conhecimento, eu posso me aprofundar. Então, é um processo que tem que criar muito vontade nas pessoas. Elas têm que sair, como diz Madre Teresa, sentindo-se melhor. E elas ficam tão empolgadas, tão entusiasmadas, que elas vão buscar mais. Bom, não dá para usar metodologia ativa sem inserir o aluno no processo. Tá, pessoal? Não tem como. Então, é como eu vou fazer isso, e aí por isso o planejamento, por isso o estudo, né, fazer cursos, buscar trocar com outras pessoas informações, como aplicar essa metodologia. E como eu disse, prepare-se, porque daqui a pouco a gente vai voltar com uma frequência maior de presencial, mas online ganhou muita força nesse período. E aí eu vou ter também que saber trabalhar no híbrido. Na escola, todas as escolas vão ter que se preparar para isso, vão ter que se preparar para a realidade aumentada, e por aí vai, né? Várias outras tecnologias, metodologias que estão surgindo para complementar a metodologia ativa, ok? Então lembra, tem que inserir o aluno nesse processo. O pessoal está comentando aqui que às vezes não é tão fácil, Ale, fazer ele participar, né? Faz parte. É aí que entra a corresponsabilidade nossa como facilitadores. Como é que eu crio? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu instigo aquela outra pessoa a fazer e querer buscar mais, tá? Não é fácil, mas quando você consegue criar naquela pessoa, né, a responsabilidade, a motivação, a satisfação, o entusiasmo, e aí, evidentemente, você vai ter que criar materiais, processos mais interativos, dinâmicos, buscando, evidentemente, ferramentas, né, ter apoio, por exemplo, né, o Kites é uma ferramenta que vai te ajudar a tirar toda uma carga de coisas que você teria que fazer, porque é um processo que te ajuda, né, digamos, robotizar, entre aspas, algumas rotinas. E aí te sobra tempo para outras que são fundamentais nesse processo. Então, assim, fácil não é, mas não é impossível, porque, principalmente nesse momento de pandemia, 2020 e agora, a gente tem descoberto muitas metodologias, muitas pessoas fazendo coisas assim extraordinárias. E pasmem, muitas vezes usando pedaço de barbante, sucata, muitas vezes usando coisas que você nem imaginava que poderia usar para aprender, para ensinar. Então, por que então usar as metodologias ativas? Você tem que saber, né? Ah, é difícil, ok, mas por que eu vou usar? Então vamos lá, pessoal. Estamos, né, há um tempo e cada vez mais aumentando, hoje já se fala não mais de quarta revolução. Eu trouxe a quarta, mas já estão se falando da quinta revolução industrial, que é a revolução do conhecimento e da comunicação. Então, se a gente pegar alguns anos atrás e pegar hoje, a rapidez com que a gente consegue hoje conectar, falar com as pessoas. Então, quarta revolução é o que eu estou falando, mas já estão falando de quinta. E daqui a pouco, quando você aprender um pouquinho da quinta, você já vai estar indo para a sexta. É algo, e aí entra de novo, não é fácil. Então, não tenham mais a postura de que eu vou ensinar. Não, para com isso. A sua postura agora, a sua mentalidade agora é: eu vou facilitar o processo e o que eu tenho que conquistar? Que aquela pessoa, ao término da interação, ela queira mais. E aí ela por si só vai buscar mais. E aí você consegue alcançar o sucesso e fazer com que aquela pessoa tenha sucesso. Bom, então, quarta revolução. O que é a indústria 4.0? Então, resumidamente, né, Big Data, ou seja, a quantidade de informações que nós humanos não temos mais condição de ficar analisando. Então, a gente precisa do apoio aí da tecnologia do Big Data. Inteligência artificial, ou seja, você faz, por exemplo, uma pesquisa de satisfação na escola, você tem ali alguns dados. Só que a inteligência artificial ela vai minerar dados atrás de dados, ou seja, ela vai trazer mais informações que naquela análise inicial não aparece e você consegue enxergar de uma forma melhor. Sistemas ciberfísicos, ou seja, você está conectando homem com máquina. Daqui a pouco, aqueles filmes que a gente vê lá do futuro, esqueci o nome.
Com o Arnold Schwarzenegger lá. Sim, Exterminador, hasta la vista. A gente vai ter as máquinas aí, já tem elas acontecendo. Sim. Então, esperem que, pouquinho tempo, isso já vai acontecer. Eu adoraria ter um robozinho, aspirador em casa, outro que faz. Já pensou que maravilha? E aí, outra coisa importante da indústria 4.0 é a junção de várias gerações. Então, nós temos os baby boomers, né, o pessoal dos 60, 80 anos, nós temos a geração X, de 40 a 60, a geração Y, que foi chamada de millennials, dos 25 ao 40, geração Z, dos 10 aos 25, geração Alpha, 20, e pasmem, gente, tem criança de 2 anos que já mexe na tecnologia, que você fica assim, caramba, ela já te faz perguntas, e o que é interessante, né, que também com o avanço da medicina, com tudo isso, as pessoas estão interagindo. Tá? Então, a indústria 4.0. Se eu não uso metodologias ativas, como é que eu instigo esses jovens que já nascem sabendo até mais do que você? Como é que eu faço? E essa interação de todas essas gerações é complicadíssima, porque cada um tem um princípio intrínseco nele, porque ele viveu uma época diferente, né? Ele foi exposto a situações diferentes. Então, as habilidades, não só as habilidades, mas o que ele quer, é completamente diferente. A gente não pode aplicar a mesma coisa pensando num baby boomer e num alfa. Não. Porque, como você coloca, assim, eles tiveram momentos diferentes, que mexeu com a sua memória, que mexeu com o seu sentimento, e todo mundo junto. E agora? Como faz? Então, a gente precisa saber, e como eu disse lá no início da nossa conversa, não é só nas aulas, é também nas interações familiares. Você vai ver que você vai conseguir fazer coisas e usar a metodologia ativa no almoço. Antigamente se falava, a mãe faz, ou não, hoje todo mundo participa. E aí isso é interativo, isso é metodologia ativa. Então, como fazer essa conexão dessas várias gerações? Então, a metodologia ativa vai ajudar nesse aspecto. Muito bem colocado. De acordo com o Fórum Mundial, realizado em 2019, em março de 2019, em Davos, na Suíça, mapearam as 10 competências desejadas para os profissionais do futuro. E a gente tem que falar dessa questão do profissional, porque toda a educação também vai preparando aquele jovem, evidentemente, para ser cidadão, etc. e tal, mas também inserindo ele no mercado de trabalho. Então, quais são essas competências desejadas? Resolução de problemas complexos. Cada vez mais vai ter uma complexidade de resolução. Pensamento crítico. Você tem que ser crítico em relação àquilo, e essa criticidade vai ajudar a ampliar o leque. Criatividade. Gestão de pessoas. Então, tem máquina, mas você vai ter que saber lidar com as pessoas. Coordenação. Então, como é que eu faço com que todas as ações sejam coordenadas? Porque, como a Sil colocou, as várias gerações, com valores, com princípios, com experiências, mas que aquela ação tem que ser coordenada, senão não leva para lugar nenhum. Inteligência emocional, que nós falamos antes. Capacidade de julgamento e tomada de decisões. Muitas vezes você vai ter que tomar de uma maneira muito rápida, porque o processo é muito acelerado. Orientação para servir. Então, hoje, a gente vê muito o que é a conectividade das redes sociais, etc. e tal, e as pessoas têm que começar a pensar no servir. E é interessante que, por exemplo, o YouTube, que pertence ao Google, o Google, ele disponibiliza muita coisa de graça. E se você pensar, ele é o quê? Uma plataforma de marketing. Uhum. Ele disponibilizou tudo, e aí você faz marketing e tem um alcance muito grande. Negociação. Então, para chegar no consenso, imagina os valores ali das várias gerações, tem que haver e saber negociar. E flexibilidade cognitiva, ou seja, aquilo que você aprende hoje, daqui a 2 meses, e como vocês viram, 2021 já é 2025 tecnologicamente. Então, vocês imaginam o que vai acontecer daqui para frente. Então, essas são as 10 competências. A gente precisa estar atento, por quê? Porque 70% dos indivíduos que começam a trabalhar hoje, eles são radicalmente afetados pela automação. Ou seja, por exemplo, na pandemia, pequenos negócios que não usavam as redes sociais, os sistemas hoje de entrega da vida, eles tiveram que se adaptar muito rápido, porque hoje estariam fechados já. E as pessoas vão ter que se adaptar a isso, muito rápido. Por exemplo, a tia da minha esposa, com 85 anos,
um pouquinho antes até, eu acho que uns 2 anos antes, ela sentiu necessidade de começar a mexer na tecnologia, porque ela queria falar com os netos, ela queria falar com os sobrinhos, e não, como que faria? Ela tinha que depender de alguém para ir na casa dela, ligando o celular. Não, eu vou aprender. 85 anos. Está fazendo, supera, porque ela acha que ela tem que estar trabalhando a mente dela. Então, olha que interessante, né? Então, as pessoas começam a perceber isso já é fato para muitos de nós, e evidentemente para os mais jovens, então, nem se fala. Tem que estar atento, porque de 5 a 8 é o número de carreiras que cada indivíduo deve ter em sua vida profissional, principalmente daqui para frente. Os baby boomers, você entrou na empresa, vai ficar o resto da vida. Hoje, eles vão ficar um pouco tempo ali, vão rodar bastante. É de 5 a 8 o número de carreiras. Não de emprego, né? Não, de carreiras. Então, pessoal, com a pandemia, eu tenho certeza que muitos de vocês e nós tivemos que reaprender muita coisa. Antes da pandemia, eu trabalhava muito forte no presencial. Não tem presencial. Ou eu fazia alguma coisa e mudava, ou eu estava lascado, e aí teria que fechar as portas do meu negócio. E, evidentemente, se eu estou falando aqui para vocês, é que eu já fiz, usei e continuo, porque eu sei que o que talvez eu esteja falando agora, daqui a 2 dias vai mudar, então a gente não pode parar nunca mais. E estar preparado, porque provavelmente você vai ter que também mudar em alguns momentos a sua carreira. Bom, olha que interessante, 65% das crianças do ensino fundamental trabalharão em empregos que ainda não existem. E aí? Você vai continuar dando aulas de maneira... Não que as aulas tradicionais estão erradas, tá, pessoal? É que o que nos espera no futuro não dá mais para usar só o tradicional. A gente vai ter que se reinventar cada vez mais. Porque, olha só, 65% dessas crianças jovens que hoje estão no ensino fundamental trabalharão em empregos que não existem. Como é que faz? Se não existe a capacidade de conectividade, flexibilidade cognitiva deles, e etc. e tal, que vocês viram nas 10 competências exigidas, tem que ser muito bem trabalhada para quem dá aula. Então, não haverão profissões do futuro, e sim profissionais do futuro. Pessoas que vão ter que estar adaptadas a mudar, como foi visto, de carreiras. Por quê? Porque é uma necessidade. Como aquele cara que só fazia comida e entregava marmita, por exemplo, hoje ele vai ter que aprender a mexer no computador. Eu vi muita gente de padaria, a padaria tinha um balcão tradicional e ela tinha lá 2 mesinhas com 2 computadores e uma pessoa tirando pedido. E aí ela contratou um entregador porque precisava. Isso acontecia muito forte em grandes centros, hoje em todos os lugares praticamente. Então, isso daí é o futuro que nos espera, e se eu não trabalhar de maneira ativa, aquilo que eu estou talvez ensinando, amanhã já não serve para muita coisa. Então vai ficar deficitário. Então eu tenho que usar a metodologia. O CEO da Greenpeace Austrália, o futuro do emprego será feito por vagas que não existem, em indústrias que usam tecnologias novas, em condições globais que nenhum ser humano já experimentou. Uau! E aí? A equação do desespero, né, para quem não se preparar e para quem não usar metodologias ativas. Então, peraí. Então, vagas que não existem, indústrias que usam tecnologias novas em condições globais que a gente nunca experimentou. Não dá mais para ser tradicional. De novo, não é que o tradicional está errado, pelo contrário. Você vai usar tudo aquilo, mas você tem que se preparar e se adaptar. Bom, então vamos em frente. Então, nos processos de ensino-aprendizagem, será cada vez mais necessário o uso de metodologias ativas. Ou seja, a pérola, aquela pérola especial. Tá? É ali que está a chave. O que eu faço para dar o clique naquele meu participante, o que eu faço para dar o clique naquele aluno, para que quando ele sair da minha presença, ele se sinta melhor e com vontade de buscar mais. E hoje, a gente viu que está fácil, né, de certa forma, buscar informações. Tá? Então, eu busco a informação, transformo em conhecimento, e aí eu coloco em prática, para transformar em experiência e começar a dar resultados. Então, lembrando da equação, resultados, decisão, mais planejamento, vezes ação. Então, agir. Eu preciso estudar. Estude. Invista, sei lá, 1 hora por dia hoje, você, para pesquisar, para conhecer, para fazer um curso que você não sabe, para buscar informações sobre metodologias. Hoje a internet está recheada de coisas. Tem coisas boas e ruins, é evidente que você vai se deparar com todas, e aí com a sua experiência você vai triando e vai fazendo, vai abrindo ali, vê um pouquinho, anota, faz as suas observações, aprofunda, tá? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Então é pensar na pérola.
Bom, William Glasser é um psiquiatra americano. Olha que interessante, ele coloca o seguinte: vários estudos apontam que os alunos assimilam melhor os conteúdos através da prática, tornando mais consolidada a aprendizagem. Então, ele traz uma pirâmide interessante que diz o seguinte, né, os meios utilizados para adquirir conhecimento apresentam resultados diferentes quanto à eficácia. Então, uma pirâmide que foi dividida em método de aprendizado passivo, método ativo. O ativo, quando se fala de eficácia, chega a 95%. Então, vocês vão ver aí na imagem o que acontece, né? Então, é um método passivo. Os dois podem ser usados, mas eu tenho que começar a mesclar. Eu tenho que começar a tornar, lembra, eu não posso ter um aprendizado, um trabalho, uma aula, uma reunião, enfim, um lançamento de um produto na empresa, se eu não participar das pessoas, se eu não colocar elas como corresponsável pelo processo. Olha que interessante, os métodos ativos são os que apresentam o melhor resultado para a aquisição de conhecimento e consolidação da aprendizagem. Então, não significa que o outro é ruim, mas nós, lembra da pergunta lá no início, você quer ter sucesso ou fracasso? Óbvio que é sucesso. Então, se você quer ter sucesso na sua aula, na sua reunião, no seu curso, no seu treinamento, lembra da equação, mas que você vai precisar usar metodologias ativas. E tem um pessoal comentando aqui, que tá penando, que não é fácil e tal. E assim, o primeiro passo, né, ser jogado do precipício. A gente foi jogado do precipício, e a gente vai aprender, né? Total, tio. Total. Quando eu fiz a academia militar, a gente tinha lá o seguinte: enquanto o mundo gira, você se vira. Enquanto o mundo gira, você se vira. É difícil, pessoal, mas não fique travado e parado nisso. Tá? Eu posso dizer com propriedade para vocês, até antes da pandemia, depois eu vou contar um pouquinho mais para frente, mas antes da pandemia era muito presencial, acabou o presencial, eu falei, ou eu me reinvento, ou eu estou fora do mercado. Tá? Então, tudo que eu estou passando a vocês, ele se consolidou mais ainda nos últimos 2 anos. Tá? Mais ainda. E hoje eu fico assim, por que eu já não fiz isso há 15 anos atrás? Mas tudo tem o seu momento. Sim. Tá? Não é fácil, mas acredita, você vai conseguir, você vai ver que não é complicado não, a gente vai bater um papinho mais aqui, vou colocar algumas ideias. Então, vamos avançando aqui. Quais são as técnicas utilizadas nas metodologias ativas? Então, tudo precisa de uma técnica. E aí, quando eu conheço essa técnica, não é que eu tenho que decorá-la. No início, óbvio, que eu vou tentar fazer o máximo possível igual, para ir me apoderando. Lembra do nosso emocional? Ele muitas vezes nos trava. Eu não sei se você já viu, ou presenciou, ou ouviu alguém falar, eu estou com nó na garganta. Fala assim, abre a boca. Pois é, não tem nada aí não, mas está travado, está entalado. É que a emoção, ela serve exatamente para nos frear, porque senão também a gente seria tudo um bando de louco, né? Imagina se não tivesse um pouco de medo, se não tivesse isso ou aquilo, como é que seria esse mundo? Então, quando eu aprendo as técnicas, eu começo a usar de maneira quase igual, e depois eu vou tendo o quê? Mais tranquilidade, o coração vai ficando mais em paz, e aí eu começo a desenvolver as minhas. Eu sempre pergunto para as pessoas, qual o melhor método para isso? Aí vem várias respostas. Eu falo, gente, o melhor método é o que funciona. Às vezes um lápis e um papel vai ser muito mais eficiente do que um tablet naquele momento. Então você tem que estar atento, e por isso, de novo, se preparar para todas as situações, porque você vai se deparar com um aluno que se tornou corresponsável, que ele vai te fazer perguntas que talvez você nem imaginava que seria feita. Então você aprende a técnica, e aí, quais são elas? Ludicidade, ou seja, não dá mais para ser algo tão certinho, tem que ser um pouco de brincadeiras, dinâmicas, jogos, né? Propor atividades que promovam o aprendizado enquanto os alunos se divertem. Vamos voltar nas crianças. As crianças, elas pegam um pedaço de papel, um lápis, sei lá, e elas conseguem, talvez não tão hoje, mas os baby boomers e a geração X, como eu, vai lembrar, a gente às vezes pegava um toquinho e dali fantasiava. Por quê? Porque a gente estava se divertindo, e a gente aprendia. Né? Hoje se fala, eu aprendi a não tomar choque metendo o dedo na tomada, e eu tomei choque e nunca mais eu pus na tomada. Uma vez com meu irmão, a gente assistiu lá Indiana Jones, uau! Aí o que nós fizemos? Jogamos uma corda numa goiabeira, porque disseram que goiabeira não arrebenta, beleza. Aí jogamos uma corda, amarrei na minha cintura e meu irmão foi me puxando.
só que era aquela corda que esquenta. E aí ele começou, minha mão tá queimando! Minha mão tá queimando! Aí eu acho que a minha irmã gritou, assopra! Ele largou a corda, bati no chão e fiquei... Aí ela correu lá e falou, mãe, o Marcelo matou o Alexandre. Vocês imaginam, aí eu aprendi que nunca mais dá para confiar, por exemplo, de amarrar no lugar e alguém ficar puxando, porque essa pessoa... Enfim, então a ludicidade, a brincadeira, ela vai motivar a participação e vai aumentar o interesse no conhecimento e favorece o que é a absorção. A gente aprende brincando. Hoje se fala muito de gamificação, que já vem cada vez mais aumentando, e vocês evidentemente já ouviram falar, isso é muito importante. Mas ludicidade é uma técnica. Outra técnica, protagonismo. Então, gente, você professor, instrutor, consultor, sei lá, palestrante, você tem que atuar, como eu disse, um facilitador do processo. Então, você tem que pensar, como eu posso facilitar? E, às vezes, a facilitação ela vai vir através de uma pergunta. Lembra que eu falei da habilidade de fazer perguntas? Por quê? Quando eu, junto com alguém numa determinada experiência, faço uma pergunta, aquela pessoa tem que largar um pouco a emoção e vir para a razão. E aí ela entra. E aí ela começa a pensar. Então, com a habilidade da pergunta, eu me torno um facilitador e aí eu coloco o protagonismo, ou seja, permitir com que o aluno busque o conhecimento sobre, evidentemente, a sua orientação. Por isso que ele se torna corresponsável. Não é também, vou largar, né? Larguei para o aluno e não aprendeu porque ele é burro. Não. É porque você tem que facilitar. Né? Você já teve experiências que te ajudaram a fazer percepções de coisas que aquele aluno não sabe. Né? Então, isso faz com que o processo seja igualitário na construção do saber. Eu gosto sempre, fiz isso durante muitos anos e continuo fazendo. Olha, eu não vim ensinar. Eu não vim ensinar, eu vim desafiar o modelo mental de vocês. E juntos, nós vamos construir um aprendizado. Então, assumir também a postura de que, como protagonista facilitador, a sua facilitação não é só em relação às pessoas, que você está ali como aluno, participante, é a você também. Você vai sair dali com um bom aprendizado, porque os alunos vão fazer colocações, situações que você vai falar, caramba, nunca tinha imaginado nisso. Outra técnica, debate. Tem que colocar as pessoas para conversar, propor discussões, para que eles façam leituras antes, né, e depois vem ali e fala, e aí, pessoal, do que foi lido? O que mais vocês gostaram? E o que não gostou? Tá? Coloca de um lado e fala, vocês são a favor e vocês são contra. Vocês têm 5 minutos para conversar sobre o assunto, vocês vão apoiar e vocês vão negar. E aí, no meio do caminho, você pega 2 pessoas que estavam negando, põe para apoiar e vice-versa. Você gera um processo muito bacana e dinâmico e faz com que as pessoas tenham que empatia. Peraí, eu também não posso defender aquilo ali sem ter conhecimento de algumas coisas. Isso faz com que as pessoas também se olhem não mais como concorrentes, mas sim como cooperadores. Né? Se fala tanto de redes sociais, isso, aquilo, outro, e muitas vezes a gente, quando alguém precisa nos ajudar, ou às vezes até numa pergunta que eu possa fazer. Então, o debate vai estimular isso. Isso é muito bacana. Outra técnica, estudos de caso. Pega situações, seja boa ou ruim, traz para a turma, traz para as pessoas e fala, vamos estudar esse caso? Vamos interpretar esse caso e verificar, né? Se fosse você, o que você faria nessa situação? Tem um livro que eu usei durante muito tempo, inclusive lá na Outbound, em determinadas situações, que foi o Noir Rarefeito, John Krakauer, que foi de uma experiência que ele passou e vivenciou no Everest, lá em 1900 e bolinha, que morreram 15 pessoas. Então, aquele caso ali estava sendo estudado pelo pessoal da FGV, só que quando se estudava só pelo livro, você tinha uma percepção. E nós criamos uma atividade que fazia com que as pessoas experimentassem algumas situações vivenciadas, e pelo menos faladas no livro, e aí mudava completamente a resolução, as conclusões. Porque uma coisa é você falar sobre aquilo e outra é vivenciar. E a proposta do estudo de caso faz com que as pessoas pelo menos consigam, né, pensar, criar situações ali que vai ajudá-las, né, a ter uma compreensão melhor a partir de várias ideias. Isso é muito bacana. Outra técnica, pesquisa de campo. Né, põe as pessoas para pesquisarem. Por exemplo, pessoal, com Google Maps, dá para você fazer pessoas irem até determinados lugares e fazer determinadas pesquisas. Então, nós temos um jogo que usa o Google Maps,
Então, por exemplo, né, a gente mapeou a turma, tinha gente do Sul, gente do Centro-Oeste, aí beleza, pegamos o endereço, começamos a fazer pesquisa no Google, a gente trazia a imagem e via o que tinha uma placa próxima à casa daquela pessoa. E aí começamos a juntar, você tem que ir lá naquele lugar, pegar a informação da placa, você daquilo, e aí com isso, pessoas de vários lugares, elas tinham que ir a campo, fazer pesquisas, mas através de um jogo, por exemplo, elas começaram a fazer algumas análises, e foi muito legal. Então, essa pesquisa faz com que as pessoas também consigam entender, né? Então, um exemplo, aluno, pesquisar os parques, museus. Hoje não dá, mas esses dias eu vi cada coisa interessante, recebi um link que mostrava o antes da guerra e depois da guerra. Sensacional, e tudo online, você conseguia ver. Enfim, então isso ajuda também as pessoas, né, os alunos, a fazer com que o processo de aprendizado se torne mais participativo, mais engajado. Grupos de estudo, isso já é até usado há um pouco mais de tempo, né, permite a colaboração e a construção do conhecimento a partir de ideias diferentes, etc., e ela é dinâmica. Então, isso já, de certa forma, se usava. Hoje não dá, a gente tem o Google Meet, tem o Teams, tem o Zoom, enfim, tem várias plataformas que você consegue colocar as pessoas online em tempo real e elas conseguem estudar juntas. E você, sendo, digamos, ali o facilitador, você pode fazer provocações, tá? Então é muito interessante isso. Isso é muito legal. Então, outra técnica, projetos, é algo que realmente é muito legal, né? Projetos para que eles encontrem processos específicos. Isso já se usava bastante nas escolas, continua sendo usado. E como é que eu faço no online? Dá para fazer, gente, dá para fazer. Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois a gente pode até abrir um pouquinho mais na frente, né, para não conta do tempo. Mas os alunos começam, quando se encontram soluções para os projetos, eles ficam mais participativos. E, evidentemente, tecnologia, não dá para fugir dela. Tá? Você que tem ali um certo pavor da tecnologia, meu Deus, não tem como. Você vai ter que usar recursos tecnológicos. Por quê? Daqui para frente, todo o processo interativo, seja lá num treinamento, num curso, numa aula, numa reunião, ele vai ter que usar tecnologia. E você vai ter que criar ali situações, formas, para tornar aquele encontro, né, como diz a Tereza, que as pessoas saiam daquele encontro se sentindo melhor. Porque eu já vi muita reunião, muita aula, pelo amor de Deus, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, mas a tecnologia não tem como fugir, porque ela vai estar aí, está tomando conta de tudo quanto é coisa. Bom, então vamos a um exemplo, tá, pessoal? Eu quero dar um exemplo agora para vocês prático. Cada um no lugar, cada um na sua casa, no seu trabalho, não sei onde vocês estão, mas a gente vai fazer agora uma análise de sentimento em conjunto. Como que é isso? Então eu venho falando de coisas, lá no início eu falei, se for mentira, no final você vai bravo para casa, vai falar com a Si, muito ruim, se for verdade, alguma coisa vai mudar na sua vida. Então você está sentindo alguma coisa. Eu vou colocar na tela um QR Code e também um link. A Sil vai colocar esse link aí no chat. E vocês vão entrar agora, ou pelo celular, se você estiver assistindo, né, o bate-papo pelo celular, entra no computador, se não, minimiza a tela ali, entra e você vai responder essa pergunta. Quais são os seus sentimentos ao que eu estou apresentando até agora? O que você está sentindo? E eu vou compartilhar com vocês em tempo real as respostas que vocês vão dar em cada lugar. Então eu vou mudar aqui a tela, tá? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a leitura do QR Code, ou entrar pelo link que a Sil está mandando aí pelo chat para vocês. É só clicar que vocês vão entrar direto. Vai aparecer lá uma janelinha que tem, eu acho que 3 barrinhas para você responder qual é o teu sentimento. Eu vou fazer também, só que as minhas palavras, para vocês identificarem quais são, vai ser teste 1, teste 2 e teste 3, tá? Então eu também vou fazer aqui. E aí eu vou compartilhar a tela para vocês verem em tempo real esse resultado dessa pesquisa, dessa enquetezinha que nós estamos fazendo. Deixa eu só fazer aqui a leitura do QR Code e já vou mudar a tela, compartilhar outra para que vocês possam ver. Então já tem gente ali fazendo, eu não sei se está compartilhando a tela agora, Sil? Sim, Ale. Ainda não chegou para eles. Aqui, pessoal, teste 1, teste 2 e teste 3, tá? Para vocês saberem que sou eu. Ninguém escreva teste aí não, por favor. Eles ainda não te ouviram, mas já estão respondendo a pesquisa. Ótimo. É muito legal essa ferramenta.
É. E Então, dá já para montei aplicar, aqui. assim, durante várias atividades, durante a aula, para manter as pessoas do outro lado se movimentando também, enquanto você, né, não fica só o palestrante ali e as pessoas dormem, né? O CEO eu aumentei um pouquinho a tela, porque eu vi que estava pequeno. Aumentou? Aumentou, ficou ótimo. Então, na hora que você só me avisa que eu tirei a sua visualização e tudo, só para saber. Então, muito Não, legal, tá pessoal. tudo Vocês estão perfeito. vendo, né, o que está acontecendo. O que é legal é anônimo, isso é bacana, né, porque se você tiver que falar algo que não está legal, pode falar. Né, se vocês olharem ali, o teste 1, 2 e 3 está acontecendo, e nós estamos construindo juntos né, vamos imaginar que você está lá fazendo o seu trabalho, está aplicando, e de repente você fala, e aí, estão indo bem ou não? Você pode lançar essa enquete usando aí essa ferramenta por QR Code ou link. Pessoas no online, por exemplo, ou mesmo dentro da sala, hoje se fala muito do aluno, né, usar o celular, ele pode fazer a leitura e responder, e você já vai ter na tela um feedback rápido em relação a isso. Então, nós tivemos aí 18 respostas, eu não sei se estão respondendo, eu não vou deixar mais, só para vocês verem, 19, está aumentando, e o que é legal também, quanto mais aquela palavra X, né, satisfação, por exemplo, ela está grande, porque teve mais gente falando sobre isso. Aquelas que estão um pouquinho menor, talvez uma pessoa só, enfim. Mas se vocês olharem aí, nós construímos um feedback online, cada um no seu canto, cada um no seu espaço, e a gente tem aí que tem, por exemplo, gratidão, curiosidade, otimismo, motivado, motivação, união, revisão, aprendizado, empatia. Pô, então estão indo bem. Então eu vou continuar nessa linha, tudo bem? Posso continuar nessa linha? Pode tocar o barco aí, Ale. Tá, então eu vou mudar de novo a página. Está aberto ainda, tá, pessoal? Eu vou deixar aberto a vocês. Não mudou ainda, né, Sil? Tô vendo o QR Code agora. Ah, você está vendo, tá. Então para eles ainda não mudou, eu vi. Não, para todo mundo. Já tá, o que está online é o QR Code. Então, viram que interessante? Então, vamos avançar aqui. Então, exemplos de atividades, tá? Tem várias, é óbvio que não dava para a gente falar de todas, não vou aprofundar também, mas, por exemplo, sala de aula invertida, gamificação e ensino híbrido. Vamos passar rapidinho por esses pontos aí, para que vocês vejam. Enquanto isso, eu vou dar uma refrescada na garganta. Tá, então, vamos lá. Sala de aula invertida. Então, eu trouxe duas imagens aí, né? A sala tradicional, a leitura é feita na sala, o aluno faz atividade em casa. O invertido é o contrário, o aluno lê em casa e na sala faz atividades. Então, isso se torna bem bacana, né? Então, substitui boa parte das aulas expositivas por conteúdos virtuais. Por isso, de novo, é fundamental você também se preparar para a modalidade online, para a modalidade presencial, para a modalidade híbrida. Na online, para que se faça assíncrono, ou seja, preparar um material que também gere curiosidade, entusiasmo, satisfação, e para as aulas síncronas, onde os alunos, junto com você, ali pela tela, vai poder fazer coisas bem legais e interessantes. Tá? Então, o aluno ele vai ter acesso anterior, não necessariamente só digital, óbvio que usando a tecnologia facilita, você pode hoje mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, enfim. Mas também você pode, pessoal, na semana que vem a gente vai estudar sobre um determinado assunto, já estou entregando a vocês aqui o material de leitura, ou leia a página XYZ, porque na aula a gente não vai fazer leitura, a gente só vai fazer uma atividade. Isso torna muito atrativo, né? Isso faz com que haja satisfação e principalmente com responsabilidade efetiva. Gamificação. Muito legal, né? Game, quem não gosta de jogar, né? Os baby boomers e os X, mas a gente que é X adora um joguinho também, que é sempre bom, divertido, né? Talvez os baby boomers e os X jogaram muito baralho, muita coisa de tabuleiro. De cartas, enfim, mas jogar é bem bacana. Então a proposta da gamificação não é só o jogo em si, é a mecânica de jogos no ensino. Então, vai promover o quê? Uma aprendizagem proativa, investigativa, porque você fica ali avanço no avanço, porque eu passo o dado, pode contabilizar, enfim, te ajuda o quê? A definir metas,
que vai orientar o aluno, vai te orientar, né, se o caminho ali está sendo obtido autoconhecimento, autonomia, que hoje, dentro da BNCC, por exemplo, já se fala, né, bem fortemente, cooperação, comunicação e tudo mais. Então, gamificação. Então, eu vou dar agora um outro exemplo, mas não é para fazer agora, só para vocês entenderem. Nós temos a plataforma EAD BF3G. Então, para vocês entenderem, nós lançamos essa plataforma em 2019, a gente nem imaginava que ia ter uma pandemia, porque nós já vínhamos sentindo na pele, nos nossos trabalhos como consultoria, como fornecedores de treinamento, cursos, que a contratação presencial vinha reduzindo, principalmente as empresas. Então, reduziu. E agora? Como é que eu entrego o conhecimento, a experiência para eles? Opa, vou criar uma plataforma. Maravilha, criamos. Aí, como é que a gente apresenta essa plataforma para as pessoas? A gente pode mandar vídeo, nós podemos... Não, vamos fazer na plataforma uma apresentação em formato de jogo. Então, todos vocês que quiserem podem fazer, não tem custo, tá, pessoal? É gratuito. É uma forma mais interativa, dinâmica e usando metodologia ativa, com gamificação, por exemplo, para que vocês possam entrar na plataforma. Então, lá vocês vão ter, eu não vou falar todos os detalhes, porque senão perde a surpresa, mas vocês vão ter a possibilidade de ir acompanhando como se fosse um jogo, etc e tal. Do lado direito, vocês vão ver que tem um botãozinho azul, quando você clica, abre uma janela, você vê ali ranking, medalhas que você ganhou e etc. E lá para frente tem uma surpresa, se vocês entrarem, vocês vão ver. Então, eu vou colocar também um QR Code aqui, e depois a Sil vai passar a vocês o link. Se quiser colocar o QR Code só para ver agora, mas a gente não vai parar nisso, não é para você, digamos, jogar agora, porque você vai conhecer a plataforma como se fosse um curso com essa mecânica de jogo, tá? Então, só para vocês entenderem que não é só nas aulas, a gente consegue aplicar a metodologia ativa em vários aspectos. Isso nos ajuda, por exemplo, a fazer com que haja o quê? Mais vontade, interesse. Porque pensa vocês, conheça a minha plataforma. Para que eu vou conhecer? Tem tanta coisa para eu fazer. A gente fez em formato de curso, tem o jogo e tem brindes, prêmios. Opa, deixa eu ver como é. Então, pelo QR Code, vocês conseguem acessar e pelo link também. Aí, o que se pede? Só que você coloque o seu e-mail, tá? Você vai ver lá, isso é gratuito, não tem curso, não tem nada, para que você possa depois acessar a plataforma. Você vai fazer um cadastro lá só para poder ter alguns dados que precisa, para que você faça o acesso à plataforma, especificamente a esse curso, conheça a plataforma EAD BF3G com mecânica de jogo. Então é bem legal isso daí. Bom, e o terceiro, a terceira ferramenta que você pode usar, como exemplo eu trouxe, tem várias outras, é o ensino híbrido. Mais do que nunca a pandemia trouxe isso com muita força. Daqui para frente vai ser usado muito. Então, o ensino híbrido ele é para estimular o quê? O desenvolvimento do pensamento crítico, pois ele vai possibilitar o quê? Um acesso mais amplo, ao conteúdo, estabelecendo uma conexão entre teoria e prática. Então, ele tem a ver também com sala de aula invertida, com dinâmicas, com jogos. Só que agora ele é híbrido, você vai ter que usar essas várias modalidades em conjunto. Tá? Então, o aluno, por exemplo, estuda presencialmente na sala com você, vamos imaginar, ou mesmo numa aula online, síncrona, em tempo real. Depois tem atividades, tarefas a ser cumpridas em outro processo, usando, por exemplo, recursos digitais. Então, se a gente pensar, sala de aula invertida, gamificação, ensino híbrido e outras mais, isso é muito bacana. Por exemplo, treinamentos ou salas que você usa dinâmicas, jogos na sala, isso vai ajudar muito a aumentar a interatividade, aumentar o interesse, aumentar a conexão, o engajamento dos alunos. Tá? Bom, então, recapitulando, falamos um pouquinho do que é a metodologia, vocês experimentaram ela na prática, mais do que só eu falar, apresentei tela, porque tem gente visual, falei, porque tem gente auditivo, e vocês fizeram algumas experiências aí muito rápido, evidentemente, porque tem gente sinestésico. Nós temos os 3 canais de comunicação, só que a gente tem preferência por um ou por outro. Então, eu também tenho que estar atento quando eu faço determinado processo, seja uma apresentação, seja uma reunião, uma aula, um curso, enfim, eu tenho que abranger esse público das diversas maneiras aí. E aí a minha pergunta a você, sua escola, se você é de uma escola, ou empresa, vocês estão preparados para usarem metodologias ativas? Você responde lá no chat.
Seja bem honesto com você, tá, pessoal? A gente não vai usar isso contra você, não. É apenas para fazê-lo refletir. Eu estou preparado? Então, se não está, começa. Mas não queira ser perfeito, tá, gente? Porque entre ser perfeito e ser feito, faça. Porque a perfeição vai ser alcançada com a prática, com o uso. Talvez os primeiros não vão ser muito bons, mas lá para o segundo, terceiro, quarto, dizem que nós nos tornamos especialistas quando a gente repete 21 vezes aquilo. Então a gente se apodera, se apropria. Então, fique tranquilo. Você fez uma vez, vai ter mais 20 para se empoderar desse processo. Mas se prepara. Tá? É muito importante. Tem gente aqui respondendo que está, sim, preparado. Tem gente dizendo que está começando. Começar é importantíssimo, que se a gente não começa, a gente nunca termina, nunca chega lá, né? Então... Que legal. Mariante falando que já usa, mas tem alguma dificuldade com os alunos, né? Envolvimento dos alunos. A gente sabe, né, Ale, que quando se trata de vários atores no mesmo ambiente, na mesma experiência, a gente não consegue 100% de todo mundo toda hora, né? Então, uma hora a gente vai estar melhor num aspecto, outra hora em outro, né? Mas o importante é ter esse movimento, porque nada vai parar mais, né? Não vai... a gente no Kites está... a gente vai fazendo 15 anos, e sempre foi online. No começo as pessoas, mas online? O que é nuvem? Eu quero o CD, eu quero gravar minhas informações. Para a gente explicar para as pessoas que aquilo não ia mais funcionar por muito tempo, era uma dificuldade. Agora todo mundo quer não sabe nem o que é cloud, mas quer tudo cloud, né? Então, porque as pessoas viram que, né, vou ficar para trás, né? Então, quem sai na frente dá a sua cabeçada maior, mas com certeza vai aperfeiçoar antes, né? Exatamente, Silvio. O que é importante eu estou preparado. Ótimo, prepare-se mais, porque vai vir uma enxurrada de mudanças e coisas novas e mais legais. Gente, a tecnologia que eu andei estudando aí, eu já fico com vontade de ter hologramas. Então, imagina agora que a gente estaria sendo projetado onde você está, e que vocês estariam sendo projetados onde eu estou. Então, a gente poderia, de certa forma, você falar, rapaz do céu, quando isso sai? Enfim, então, se você já está, ótimo, aprofunde-se, busque, continue. Aproveita, cria uma comunidade, vai fazendo trocas, porque isso cada vez mais que eu ensino alguém, eu vou solidificando. E você que não está preparado, prepare-se. Busque cursos, faça leituras, como eu falei, invista, sei lá, hoje, se você investir 1 hora do seu tempo no dia, que já é corrido, eu sei, mas para fazer um estudo, olhar um vídeo, ou talvez fazer um curso, isso vai sendo bem bacana, né? Isso vai sendo bem, bem legal. Então, essa preparação, ela nunca vai acabar, tá? Uma vez uma pessoa num processo de coach falou, eu já acabei. Eu falei, então morre. Acabou. Não, a gente nunca acaba. Na verdade, a gente está sempre em construção. E é evidente que ter essa disponibilidade de estar aberto. A nossa mente tem que ser que nem um paraquedas, só funciona aberto. Você pular e não puxar a cordinha, o paraquedas não abrir, não vai funcionar, tá? Mas é possível, não é evidentemente tão simples se você só sapear, olhar. Vai aprofundando, mas você vai vendo que você consegue hoje, tem muitas ferramentas interativas, por exemplo, que tem ali as suas funções gratuitas, que já te suprem alguma coisa. E à medida que você for ampliando, melhorando, você talvez vá usar algumas mais, digamos, pagas. Comece a pensar no online com um carinho maior, colocar o teu conhecimento no mundo, né? Então, se vocês lembram lá a plataforma certa para alcançar o mundo, exatamente, é um mundo gigantesco que tem aí fora e você consegue alcançar essas pessoas. Eu vou lançar um curso online, então esteja preparado para que ele seja interativo, dinâmico, participativo, que tenha muita metodologia ativa, porque muita gente está lançando cursos, e aí a pessoa se depara, porque ali os 30 segundos iniciais que vai chamar a atenção é importante, mas e na continuidade? Ela entrou lá e viu, puxa, que curso chato, monótono. Não, tem que ser muito criativo. O convite a entrar lá na plataforma e conhecê-la através do curso, vocês vão ver a diferença do que eu falo, que em alguns momentos a gente mostra,
por exemplo, um vídeo assim, um vídeo interativo. Aí você fala, nossa, que diferença, como torna mais legal, mais bacana. Né? Então, E o pessoal tem comentado aqui também, Ale, que os alunos não estão acostumados com o protagonismo, né? Que isso vai levar tempo. Mas porque, assim, os mais velhos, principalmente, porque eles foram expostos a um modelo de ensino, né? Mas os novos agora, para eles já vai ser completamente diferente essa relação, né? Porque a gente está vendo as crianças, né, tendo aula online e tendo que participar. E em relação a ferramentas também, os jovens conhecem muitas ferramentas, muitos jogos que podem ser aplicados para ensinar coisas, né? Então, eles também trazem para a gente esse conhecimento, né? E essa troca é legal, porque eles vão te suprir daquilo que talvez você tenha dificuldade. Né? Por isso que a corresponsabilidade e a facilitação, não só do ensino ou do aprendizado daquela pessoa, também é o seu. Porque, gente, vai mudar muita coisa e muito mais rápido. Estamos em 2025 tecnologicamente, então você imagina, se já avançamos 4 anos tecnologicamente por conta de uma pandemia, o que vai acontecer daqui para frente? Né? Eu tenho que estar realmente preparado. E aí me perguntaram ontem, se não me engano, Alexandre, o que você faz? Eu simplesmente falei, olha, eu sou um alterador de estado mental. É isso que eu faço. A pessoa, como assim? Pois é, eu tenho que alterar o estado mental das pessoas para que elas possam querer mais, buscar mais. Eu não tenho todas as respostas. O que eu posso fazer são as perguntas. Mas quando você descobrir a resposta, a vida vai mudar as perguntas. A pessoa falou, cara, eu entendi. Então, hoje em dia, a gente tem que ser aquele cara que instiga. Eu falei, em tudo, em todos os lugares, seja dando aula, seja fazendo o seu trabalho, seja na educação dos filhos, porque o mundo tem mudado de tal forma e todo mundo tem na palma da mão o mundo. Isso é verdade. Aí você fala algo, teu filho olha e fala, meu pai está falando algo, mas tem 200 milhões de pessoas fazendo o contrário. Rapaz, que negócio complicado, né? Mas é esse o mundo que a gente tem que estar. Então, preparação nunca vai parar. Se não está, prepare-se. Se está, aprimore-se. Isso é muito importante. Rapidinho, a minha empresa, como eu falei, de consultoria, 6 anos atrás começou a perceber que faltava, que as empresas, né, no meu caso, de escola, começaram a contratar menos. Eu falei, eu tenho que entregar para elas, onde nós criamos a plataforma de ensino à distância para aulas assíncronas. Ou seja, eu quero criar um repositório, um material, um dinamismo, deixo lá, o aluno estuda no ritmo, na velocidade dele, mas também controlando se ele está acessando ou não, tirando dúvidas. Né? Agora há pouco, a gente lançou um curso semana passada, e teve aula inaugural agora na quarta-feira. A gente estava olhando para ver quem que acessou, quem que não acessou, quais as dúvidas, então também esse acompanhamento, mesmo remoto, para ajudar esses alunos. E a gente usa várias ferramentas, eu trouxe aqui só para vocês verem rapidinho, vou falar sobre elas, que existem várias ferramentas existentes que você pode usar, por exemplo, para suas aulas, para suas interações, reuniões síncronas. Ou seja, Zoom, Mentimeter, que foi esse que vocês usaram aí para falar dos sentimentos, Mural, Padlet, EduPulse, Nearport, o Google Docs, Teams, Genialis, e aí, para vocês terem uma ideia, a gente mapeou já umas 300, a gente já está sabendo um pouquinho de 50 e já conhece 30 a fundo. Por quê? Porque a gente precisa do apoio dessas ferramentas também. Quando você junta as duas, você com certeza vai estar aplicando toda a metodologia de ensino de trabalho de uma maneira mais dinâmica, satisfatória, participativa, interativa e a corresponsabilidade do término daquela experiência, por exemplo, você deixou aquela pessoa uma experiência significativa e que ela falou, eu quero mais. Quando chegar nesse ponto, pronto, missão cumprida. Você fez com que a pessoa queira mais e ela vai buscar mais. E aí, além disso, você vai ter alguém, por exemplo, se é um aluno, te alimentando com mais informações, com mais conhecimento, que talvez você não conseguiria pelo ritmo frenético de trabalho e de vida. Então, só para vocês entenderem, então, essa mudança nos forçou. E que bom que teve, evidentemente, o lado ruim da pandemia, a gente não vai negar nunca, tem que tomar os nossos cuidados, mas ela também trouxe muita coisa interessante, que despertou algo que a gente precisa fazer como humanidade, sociedade, enfim. Bom, pessoal, então, como um quebra-cabeça, metodologias ativas, né, usando ali algumas ideias que vocês viram, gamificação, sala de aula invertida, ensino híbrido, eu tenho que usar isso? Não, seja criativo, tá? Então,
Você tem que pensar em conexão, criatividade, vontade, planejamento, decisão e ação. Então, vocês viram que na equação, o que multiplica o resultado é a ação. Então, eu tenho medo, eu tenho receio, ótimo. O que cura medo? Ação. Eu tenho dúvida, ótimo. O que tira a dúvida? Ação. Então, hoje é fácil para buscar isso em qualquer lugar, em qualquer campo. Ok? Bom, se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar aí no chat rapidinho, que eu acho que o meu tempo já deu. Então, tem gente que, peço até desculpa, a gente é sempre bem pontual aqui no horário, mas estava tão bom que aí a gente foi deixando. E, bom, passamos 15 minutinhos, algumas pessoas pediram desculpas porque tem que dar aula, né, afinal de contas, deu o horário. Mas aí como vai estar gravado, né, Sil? Isso daí sim, o pessoal depois quiser assistir. Mas acabaram de sair, então o pessoal está saindo. Quem está aqui, se quiser aproveitar para mandar suas dúvidas, o Ale ainda tem uns minutinhos, né, Ale? E talvez, Ale, se você quiser compartilhar a tela do Mentimeter para saber se mudou alguma coisa lá na nossa pesquisa. E eu vou colocar aqui uma pesquisa de opinião para vocês que o Ale acabou de compartilhar. Tá, vê aí se está passando na tela já. Tá, então a gente vê que satisfação foi a palavra-chave aqui, legal. Eu vou nós tivemos 6 pessoas respondendo aí, legal. Tá, pessoal? Eu vou pedir, Ale, para você compartilhar, então, a nossa pesquisa de opinião, que é muito importante para a gente, que vocês façam, como é que chama? Que vocês participem, né? Que a gente quer ouvir mesmo de vocês. E cadê? Eu tô sem o link da pesquisa para colocar aqui no aplicativo, no chat, meu Deus do céu. Espera aí que eu já te passo. E que mais? Eu coloquei o QR Code para quem tiver com o celular, escaneia na hora e responde. Se não quiser responder agora, óbvio, porque vai ter algum compromisso, mas não deixa de responder, tá, pessoal? Uma das coisas importantes dessas interações é saber se a gente caminhou bem, se não, o que pode ser feito para mudar. E óbvio que serão feitas outros encontros, outras conversas com outros especialistas, e aquilo que não ficou legal, que dá para corrigir, vai ser corrigido. É isso aí. Você conseguiu isso? Não achei o link, Ale, eu perdi ele. Obrigada. E, bom, preencham, obrigada pela participação, coloquem suas dúvidas, e assim, de coração, foi muito bom ver muita gente querida aqui, gente nova, é sempre bom ter essa participação e poder ter como é que chama? Essa interação, né, com vocês. Eu vou colocar aqui no chat, que você quer que eu coloque no chat? Se você puder, ótimo. Tá, peraí. Senão você me manda no WhatsApp que eu coloco. Ó, tô pondo aqui, tá? Tá ótimo. Então, pessoal, preencha, nós vamos mandar. Essa transmissão vai ficar gravada, ela vai ser editada, né? E vai ficar disponível. Vocês vão receber um e-mail com o link para assistir, tá? Podem compartilhar, vai ficar o link aberto. Então, compartilhar conhecimento é o que a gente mais precisa, né? Ultimamente. Então, vamos melhorar aí a situação de quem está na frente aí da tela para poder... já coloquei no chat, tá? Tá joia, para poder todo mundo ter aí mais sucesso com as aulas, mais sucesso com as reuniões e com as atividades escoteiras, o que quer que seja, que a gente vai interagir com pessoas, vai ensinar coisas e vai aprender bastante. Bom, obrigada, Brasil inteiro participando, gratidão a todos, se cuidem, e o Ale tem uma última mensagem para vocês. Talvez vocês vão se perguntar ou nos perguntar, será que vai dar certo? Então eu quero deixar uma mensagem aqui, o seguinte, um jovem encucado com um professor que sempre respondia tudo, ele falou, não é possível que ele responda tudo, o que eu posso perguntar que ele não vai responder? Passou uma semana inteira, 15 dias pensando, chegou a uma conclusão, já sei, vou pegar um pequeno passarinho, colocar nas mãos, vou chegar com a mão fechada e vou perguntar, professor, o passarinho está morto ou está vivo? Se ele disser, está vivo, eu aperto a mão sem ele perceber, mato o passarinho e mostro, está morto. Se ele disser, está morto, eu abro a mão, o passarinho sai voando, ele vai errar. Então ele foi para a escola muito feliz, porque ele ia pegar o professor.
Chegou na escola, professor, tem uma pergunta, ok, venha para frente. Aí ele foi com a mão assim, então eu quero que você faça, eu não estou vendo se você está, mas coloque as suas duas mãos juntas. E aí ele perguntou, professor, eu tenho um passarinho aqui, ele está morto ou está vivo? Aí o professor olhou bem, pensou, olhou de novo e falou, a resposta está nas suas mãos. Vocês podem nos perguntar, a gente vai conseguir ou não colocar a metodologia ativa em prática? A resposta está na mão de vocês. Eu não sei o que vocês vão querer, ok? Então essa é a mensagem que eu deixo para o final. Quero agradecê-los imensamente, tá, pela oportunidade do convívio, né, apesar de não estarmos juntos, assim, fisicamente, mas muito obrigado pela presença, deixando os contatos aí, depois também quem quiser pegar com a Sil, né, do nosso trabalho, do nossos canais, redes sociais, enfim, tem tudo aí, e você pode também conhecer um pouco mais a respeito do trabalho. Eu quero fazer um curso, a gente está lançando alguns cursos novos nessa área também de facilitação online em tempo real, para ajudar as pessoas a usarem a tecnologia. Lançamos um curso recente sobre liderança, que está lá na plataforma. Quando você acessar para fazer lá, conhecer a plataforma através daquele curso, você vai ver quais cursos que tem ali disponível. E aí, querendo alguma coisa, é só nos mandar aí uma mensagem, que será um prazer imenso. Tá ok? Muito obrigado. Então tá, pessoal, muito obrigada mesmo, pessoal ainda aqui, tem bastante gente ainda. Parabéns pela atitude de vocês, em plena sexta-feira, esse horário, todo mundo cansado e aqui firme e forte. É isso que vai fazer a diferença, com certeza. O primeiro passo já foi dado. Muito obrigada, Lê, de novo, foi muito bom participar com você. E em maio a gente vai ter mais um encontro, né, Lê? E em breve novidades para vocês. Então um abraço, tá, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.